gente! Hoje nós vamos falar sobre planejamento de estudos. Porque sim, a gente estuda errado, a gente acredita que estudando diversas horas, colocando o livro na nossa frente, a gente vai absorver conteúdo e assim vai conseguir passar automaticamente. Só que tem detalhes que a gente precisa consertar para poder estudar melhor e estudar corretamente. O primeiro deles é fazer a tal da autoanálise e descobrir quais matérias você tem mais dificuldade. Ou porque você não gosta da matéria, ou porque você acaba negligenciando um pouco aquela matéria. Não é que você não goste, mas você acaba deixando um pouco de lado por não entender a importância daquela matéria para aquela determinada prova. Eu lembro que existiam diversas matérias que eu não gostava, uma delas era penal, processo penal, eu não gostava de empresarial, por exemplo. Então eu buscava materiais na internet, eu buscava aulas de professores na internet para poder tentar entender a matéria e assim me sair melhor nas provas de concursos públicos. Eu lembro que eu não tive previdenciário na faculdade era uma optativa e eu já tinha completado as minhas optativas quando eu concluí o curso, quando eu estava no final do curso, que era quando a gente tinha acesso a previdenciário, então acabou que eu não fiz. O que eu acho errado numa grade da faculdade de Direito. Previdenciário, para mim, deveria ser obrigatório. Eu não sei em outras universidades, mas na UF era optativo. E eu lembro que eu não tive previdenciário, então quando eu comecei a estudar previdenciário com os concursos. Tinha um programa na TV Justiça chamado Saber Direito. Eu não sei se esse programa ainda existe. Mas eu gostava muito desse programa, me imaginava lá dando aula também, isso nunca aconteceu. Mas eu gostava muito desse programa, assistia muito a esse programa e teve um professor recentemente falecido, Cláudio Farag, que me chamou a atenção para previdenciário e comecei a gostar de direito previdenciário por conta dele. Também depois eu tive sorte de ter aula com o Fábio Zambit, gostava muito do Fábio dando aula e acabei gostando de previdenciário, entendendo previdenciário e me saí bem nas provas que caíam previdenciário. Então vocês devem fazer uma autoanálise, o que eu não gosto, o que eu acabo errando muito para poder dar uma atenção maior a essas matérias. Outro ponto importante e que acontecia muito comigo é o fato de eu não ter a minha atenção, o meu foco numa matéria, num conteúdo, num vídeo por muito tempo. Eu tenho déficit de atenção. Então, para tentar contornar isso, o que eu fazia era fazer blocos de leitura por 20 minutos ou assistir aulas de meia e meia hora. Eu fazia isso, dava uma pausa, voltava a assistir. Isso acabava me prendendo mais do que se eu fosse direto. Assistir 1 hora direto, 2 horas direto de aula me incomodava muito, fazia com que eu perdesse o foco. Vocês imaginem uma aula de 3 horas na faculdade de Direito, quando eu tive introdução à teoria da Constituição, 3 horas direto e o professor falava baixo na sala de aula. Vocês imaginem o quanto que eu prestei atenção naquela matéria. Então eu fazia blocos menores, fazia pausas entre os blocos para poder manter a minha atenção. Inclusive o próprio QC, onde eu dou aula e muitos de vocês me conhecem de lá, eles fizeram um estudo para saber o quanto os alunos se prendiam e por quanto tempo nos vídeos em que eles divulgavam. E eles chegaram a uma média de 20 minutos em que eles realmente prendiam a atenção dos alunos e decidiram fazer blocos de aula de 20 minutos. Então, um tema pode ter diversos blocos, mas todos eles respeitando o limite de 20 minutos, para que o aluno possa ter mais atenção, possa se concentrar mais. E eu também já tinha feito isso quando estudava. Outra coisa que me ajudava, mas é muito pessoal, porque tenho amigos que dizem que atrapalhavam, era ler em voz alta. Alguns amigos meus não gostavam, falavam que isso atrapalhava, que eles não conseguiam se concentrar dessa forma. Eu adorava ler em voz alta.
Isso era algo meu, era algo desde quando eu era pequena, estudava para a prova da escola, eu começava a ler a matéria em voz alta e aquilo me prendia. Então era algo que eu fazia e que deu certo comigo. Vocês podem tentar, se começar a atrapalhar, vocês podem parar de fazer. Ou se der certo, que bom, sigam em frente com a leitura em voz alta. É até bom para quem for fazer prova, for fazer concurso em que caia a prova oral, porque ao mesmo tempo em que você estuda e absorve o conteúdo, você vai lá treinando a sua oratória. Como diz o meu irmão, no começo, quando eu comecei a dar aula, né, no começo da minha vida de professora, eu era muito robótica. Na minha prova oral eu fui muito robótica, ao ponto de um dos examinadores me parar no corredor e perguntar se eu já tinha sido militar. E com o tempo, dando aula, nesses 6 anos que eu dou aula, eu fui me soltando um pouco mais. Então, no dia a dia de vocês vão lendo em voz alta, vão melhorando a oratória de vocês, porque quando chegar na prova oral, não é que se vocês forem falar de forma robótica vai interferir. O importante é o conteúdo que você mostra, a segurança que você mostra para o examinador, tá? O jeito como vocês falam é só um plus, né? Quanto mais o dom da oratória vocês tiverem, melhor para encantar o examinador e fazer com que ele te dê uma nota mais alta. Inclusive, um amigo meu que é juiz do trabalho no Rio de Janeiro disse que teve uma menina que fez o concurso com ele, que ela é sobrinha do Silas Malafaia, e ela tinha o dom da oratória. Assim, todos os examinadores, todos os embargadores ficaram encantados com a forma como ela falava, como ela desenvolvia o conteúdo, e isso fez com que ela tirasse não menos que 10 na prova oral. Outra coisa importante é vocês não se apegarem a tempo. Eu sei que isso é difícil, a gente sempre quer as coisas para ontem, e isso em todos os aspectos da nossa vida, a gente quer as coisas para ontem, mas não se apegar a isso, principalmente porque a gente passa por um momento que é difícil. Um momento em que as provas estão escassas, um momento em que sair nas ruas ainda é muito perigoso, então é um momento sui generis. A gente não passou isso na nossa existência. Já passamos por momentos em que concursos públicos estavam escassos por conta de crise econômica, mas não dessa forma, né, com uma pandemia em conjunto. Então, não se apeguem a isso. Apeguem ao fato de que vocês agora têm mais tempo para estudar, que vocês têm um longo caminho pela frente, porque quando a prova vier, vocês estarão melhor preparados para aquela prova. Outra dica importante é não se apegar a dicas de internet. Parece contraditório isso, mas não se apegar a dicas de internet. Quando eu digo dicas de internet, eu digo o segredo do sucesso. Porque o que eu falei para vocês aqui é basicamente como vocês melhorarem a forma de estudar. Mas quando um sujeito chega para vocês e fala, eu não vou ensinar como vocês vão gabaritar uma prova CESP ou gabaritar uma prova FCC, que seja, e tem algum macete naquela dica, além de estudar, desconfiem disso. Na minha época, quando eu fazia a prova para o CESP, a grande parte das provas era modalidade certo ou errado. E todo mundo na época dizia para fazer um cálculo final de quantos certos e quantos errados você tinha feito ao longo da prova. Se fosse muita diferença, porque eles tentavam balancear 50%, 50%. Então, se fosse uma diferença gigante, se você colocasse 80% de certo e 20% de errado, alguma coisa estava errada na sua prova e você teria uma nota muito baixa, porque ficaria muito além dessa proporcionalidade entre certo e errado. Então, o que eu fazia? Eu terminava a prova certo e errado, começava a contar quantos certos eu fazia, quantos errados eu fazia e quanto mais ou menos teria nesse percentual. E se fosse muita diferença entre os 50%, eu acabava revisando toda a prova e trocando várias alternativas. E quando eu trocava essas alternativas, o que acontecia? Eu acabava trocando
pelo gabarito errado. Então, ao longo do tempo eu percebi que essa probabilidade, esse percentual, não era 100% correto. Várias vezes tinha muito mais certo que errado, várias vezes tinha muito mais errado que certo. E quando se fala de múltipla escolha, então nem sonhe em fazer esse cálculo. Então eu acabava trocando o gabarito correto pela resposta errada, justamente por me apegar a essas dicas mágicas de que você vai gabaritar a prova, que você vai tirar uma nota altíssima só com esse truque. Não existe truque. A última dica que eu tenho para vocês hoje é sempre conjugar o famoso tripé do sucesso para concursos públicos. É a doutrina, e a doutrina, quando eu digo, vocês podem estudar com sinopse, sinopse à prova. Não comecem a comprar 50 mil livros de 50 mil doutrinas diferentes, porque isso não vai fazer com que você passe em um concurso. Concurso público não é prova de mestrado. Vocês não precisam saber 50 mil doutrinadores diferentes, teorias estrangeiras, teorias antigas. Vocês não precisam saber disso. Vocês têm que ir direto ao ponto. E as sinopses, elas trazem isso para vocês. Então, pode estudar a doutrina, incluindo sinopse. Vocês vão conjugar com a jurisprudência. Eu sei que é chato, eu sei que toda semana ter que ler informativo acaba ocupando muito tempo, mas vocês devem estar atualizados com os informativos do STF e do STJ. Vocês podem ir só na ementa, vocês não precisam ler todo o julgamento, todo o voto. Lendo só a ementa, sabendo o que eles estão pensando, a mudança de um posicionamento jurisprudencial é muito importante para a prova de vocês. E fazer questões. Quanto mais acostumados com aquela banca vocês estiverem, melhor para vocês, porque vocês vão começar a sentir o espírito do examinador, como o examinador pensa. E várias vezes questões se repetem. Várias vezes questões se repetem. Então, quanto mais questões vocês fizerem, melhor para vocês. E isso eu fazia também desde a época do vestibular. Eu fazia diversas questões de N mil faculdades diferentes, porque eu sou da época anterior ao Enem. Então, cada faculdade tinha o seu vestibular e eu fazia de diversas faculdades, até fora do Rio de Janeiro fazia provas anteriores. Eu lembro que uma vez eu fui fazer a prova de um vestibular da USP e tinha lá na discursiva de geografia o que é o Rodoanel. E aí eu não sabia, porque eu não era de São Paulo, nunca tinha ido a São Paulo, não sabia. Fui perguntar pro meu professor, estava desesperado, disse, o que é isso, que eu não estudei isso até hoje. Assim, tava nas vésperas de uma prova, acho que da UFRJ, que era discursivo. E aí ele falou, isso é relacionado a São Paulo, não tem nada a ver com a gente aqui. Mas é importante vocês fazerem diversas questões de bancas diferentes, mas dando prioridade para a banca que vocês vão fazer uma prova que vocês realmente queiram aquele cargo. Então, quanto mais vocês estiverem acostumados com o examinador, mais vai facilitar na hora da prova. Inclusive, quanto mais vocês fizerem simulados em casa, mais vocês vão conseguir controlar o tempo na hora que forem fazer uma prova. Nós ficamos por aqui. Até breve.